Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, bora falar sobre malandragem, bora falar sobre os malandros aqui nesse vídeo. Vocês perceberam que eu tô com duas guias aqui e elas estão cruzadas aqui, né? Ou seja, de ombro a ombro, né? Cruzadas. Por que eu tô usando a guia assim? Porque hoje a gente vai falar sobre manifestação dessas entidades dentro da Umbanda, ou seja, a manifestação de malandro na Umbanda, né? E por que eu resolvi trazer esse vídeo, pessoal? Tem até aquele ditado, por que malandro usa guia cruzada? Qual que é o sentido? Qual que é o significado? E além, eu vou além disso. Por que tem alguns malandros que ao se manifestarem, se manifestam sem camisa? Por que eles tiram a camisa? Será que tem algum sentido, algum propósito? A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, se você tem curiosidade para saber sobre essa linha de trabalho que está crescendo muito dentro da Umbanda, em falar nisso, eu tenho uma festa de malandro aí para ir hoje, sexta-feira. Então, a gente vai falar sobre isso. Antes de mais nada, curta esse vídeo, ajude a compartilhar, tá? Para aquelas pessoas que têm dúvida. E não esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal. Sua inscrição é de extrema importância, ajuda e auxilia muito no crescimento aqui do canal. Então, é claro, lembrando, a gente tem vídeo todo dia, viu, gente? Todo dia a gente traz conteúdo aqui falando sobre Umbanda, sobre as entidades. Então, se você quer conhecer sobre a religião afro aqui no Brasil, afrodescendente, não esqueça de acompanhar sempre o nosso conteúdo. Mas, enfim, sem delongas, vamos falar sobre a malandragem? Bora pro vídeo. Pois bem, pessoal, primeiramente, antes da gente falar sobre a manifestação desta linha, no caso destas entidades, a gente tem que falar um pouquinho sobre esta entidade ou sobre essas entidades. Para quem não sabe, pessoal, essa linha de trabalho, conhecida como linha dos malandros, ganhou bastante popularidade através de uma entidade, no caso bem conhecida, que é o nosso querido e saudoso Zé Pilintra. Para quem não sabe, Zé Pilintra é um pernambucano que necessariamente ali se mudou para o estado do Rio de Janeiro, né? E após o seu desencarne começou a se manifestar dentro do Catimbó ou da Jurema Sagrada. Para quem não sabe, nosso querido Zé Pilintra é juremeiro, conhecido como um mestre de Jurema. Depois de algum tempo, né, a manifestação de seu Zé Pilintra foi meio que abrangendo outros cultos. No caso, a nossa querida Umbanda. Então, depois de algum tempo ali, Zé Pilintra começa a se manifestar dentro das famosas e conhecidas macumbas cariocas, tá? Ou vamos dizer que seria a Umbanda também, mas chamada de macumba carioca. Então, Zé Pilintra começa a se manifestar dentro dos terreiros com esse codinome de malandro, né? Trazendo ali aquela arte da boemia, a malícia da boemia, da malandragem por si só. Eu não vou entrar em detalhe e explicar para vocês o que seria malandragem, né? No quesito ali religioso ou dentro desta linha de trabalho, porque a gente não pode esquecer que malandragem não tem nada a ver com bandidagem e nem vagabundagem. Malandragem é outra coisa, né? Malandragem é esperteza, astúcia. Até dentro desse quesito, seu Zé Pilintra, como vários outros malandros, tinham, né, por naturalidade, por assim dizer, a prática da capoeira. Por isso que hoje em dia muitos malandros utilizam a navalha. Eu não vou nem entrar em detalhe nesse quesito, mas agora vamos entrar e falar sobre as entidades. Dito isso, Zé Pilintra ele adentra para a Umbanda como uma entidade, né, que se manifesta ali nos terreiros, trazendo esse codinome de malandro. Inicialmente, os malandros começaram a se manifestar nas famosas e conhecidas giras de esquerda dentro da Umbanda, junto aos Exus e às pombogiras. Porém, conforme o tempo passa e esta linha de trabalho começa a ganhar uma certa popularidade, ali aquela linha de trabalho acaba criando uma certa
independência. É isso mesmo. E agora, o que a gente entende é que malandros é uma linha independente dentro da Umbanda, ou seja, não faz parte de Exu e não faz parte da linha da direita, né, de Preto Velho, Caboclo, ao contrário, é uma linha independente que normalmente vai trabalhar ali no lado que for necessário e preciso. Deu para compreender? Bacana. Agora vamos aqui falar sobre a manifestação desta entidade, porque até então o foco do vídeo é esse. A gente não vai falar muito sobre o malandro, vamos falar necessariamente sobre a manifestação desta entidade, como é, tá? E é claro, se você deseja que a gente traga mais conteúdos falando sobre os malandros, não esqueça de deixar sua curtida nesse vídeo, seu comentário que é de extrema importância e, é claro, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo, tá certo? Primeiramente vamos falar aqui como que é a sensação ou a energia de trabalhar com esta linha de trabalho, ou seja, de incorporar malandro. Primeiramente, para quem não sabe, a malandragem ela traz essa energia sutil, alegre, tá? Uma energia um pouco mais vibrante, por assim dizer. Então, normalmente o médium ele sente um contágio, uma alegria, um entusiasmo, uma empolgação no momento da incorporação. Porque, como eu falei para vocês, a malandragem, essa linha de malandro, é uma linha alegre, né? Aonde que as próprias entidades trazem a alegria consigo, tá? E essa energia, querendo ou não, contagia o próprio médium e as pessoas que estão ao redor. Então é muito comum você ir em uma gira de malandro, em uma festa de malandro dentro de algum terreiro, e você sentir aquela energia de alegria mesmo, né? De contágio, muita dança. É isso mesmo, né? Muita dança, muita festa, muita risada, muita gargalhada e muito papo ali, ou seja, muita conversa, porque os malandros eles trazem essa energia. Deixando bem claro que quando falamos da boemia, né, falamos também daquela vida fácil, daquela vida fácil em termos, né, gente? Em termos, a gente não vai entrar a fundo, mas estamos falando sobre alegria, tá? Ou seja, então quando os malandros se manifestam, eles trazem consigo esta energia. E quando a gente está falando de alegria, a gente está falando de vários aspectos quando estamos falando sobre malandros. Normalmente os malandros em vida eram pessoas que viviam nas noites ali do Rio de Janeiro. Muitos eram dançarinos, capoeiristas, galanteadores. Então, quando eles se manifestam, normalmente você consegue encontrar malandros dançando capoeira na sua manifestação. Em outras ocasiões é muito comum vermos malandros ao se manifestarem dançarem o famoso samba, porque até então era algo muito comum naquela época ali da boemia no Rio de Janeiro, o famoso samba carioca, o famoso samba de roda. Então, esse samba, né, que fez uma parte fundamental da cultura da malandragem ali no Rio, quando essas entidades se manifestam, elas também trazem essa dança popular, né? E querendo ou não, essa dança traz alegria para o terreiro. Então é muito comum as entidades dessa linha se manifestarem, né, dançando, gingando capoeira, enfim, tá? Principalmente dançando aquele samba bem bonito, bem maroto ali, seja malandro ou malandra. Até uma coisa muito importante que a gente tem que citar, quando estamos falando sobre a linha de malandros, a gente tem que agregar entidades masculinas e entidades femininas. O exemplo que eu dei foi Zé Pilintra, que é uma entidade masculina da linha dos malandros, e o exemplo de uma entidade feminina bem conhecida na linha dos malandros é a nossa querida e saudosa Pombogira Maria Navalha, tá ok? Mas enfim, dito isso, bacana, ali foi o início da incorporação, tá ok? Você vai sentir essa energia. É claro que você vai me perguntar, como que faz para incorporar malandro? Para quem não sabe, malandro também é uma entidade. Então, para o médium que está começando agora dentro da Umbanda, normalmente o médium vai passar pelo desenvolvimento mediúnico da mesma forma que vai passar pelo desenvolvimento mediúnico de qualquer outra entidade. A mesma forma. Então, para chegar até o momento de você incorporar um malandro ou uma malandra, você também passará pelo desenvolvimento mediúnico, tá bom? Agora vamos lá. Primeiramente vamos falar sobre o que os malandros usam ao se manifestarem. Normalmente o chapéu Panamá, que é o famoso chapéuzinho de palha ou chapéuzinho pequeno, tá? Normalmente utilizam
roupas que representam a boemia. Então, podem utilizar ali o paletó, né? Pode utilizar até mesmo a gravata, tá? Em algumas manifestações você vê entidades utilizando ali roupas mais despojadas, ou seja, mais leves, tá? Isso até mesmo simbolizando que são malandros mais voltados ali à capoeira, né? Então, através até mesmo da própria roupa a gente consegue analisar isso. Roupas que trazem consigo um pouco da sua cultura e da sua vivência, tá? Então a gente vai ter diversas vestimentas que os malandros vão utilizar na sua manifestação. Um outro objeto curioso que normalmente alguns malandros utilizam é a famosa navalha. A navalha, para quem não sabe, é uma lâmina, né, bem afiada. Essa navalha normalmente ela é utilizada pelos malandros devido à sua época, que muitos malandros utilizavam a navalha como uma forma de defesa, ou seja, praticamente uma arma branca. Naquela época, ou seja, há alguns anos ali atrás, tá? Muitos capoeiristas utilizavam a navalha também como uma forma de defesa, tá ok? Então a navalha vem como uma forma representativa para os malandros, como uma forma de defesa, representando essa defesa. Então ele usa a navalha, né, também para realizar ali alguns trabalhos, tá certo? A outra questão também, que é muito comum, a gente ver malandros manuseando o famoso baralho. Não é aquele baralho cigano que você está pensando, não. Eu estou dizendo do famoso baralho tradicional, conhecido também como carteado. No período da boemia, ou na época da boemia, há alguns anos atrás, era muito comum nas noites cariocas encontrarem pessoas jogando carteado no decorrer da noite ali, no decorrer ali da Lapa, enfim. Então alguns malandros trazem essa experiência do carteado também, e alguns têm a facilidade para manusear o baralho. Lembrando bem, deixando bem claro que a utilização do carteado ou do baralho, tá, por malandros, podem ser em vários aspectos, em várias questões e para vários propósitos, tá certo? Então eles também podem utilizar o famoso baralho, tá ok? Deixando claro que é o baralho tradicional, tá? Guias, vamos lá. As guias tradicionais que os malandros utilizam são guias de 3 cores: preto, branco e vermelho. Como essa aqui que vocês estão vendo, ó. Preto, branco e vermelho são as cores tradicionais da malandragem. Porém, devemos compreender que cada entidade vai ter ali a sua cor específica. Normalmente, hoje em dia, as pessoas oferecem a cor branca e vermelha, tá, para essa linha da malandragem. Até então, essas cores branco e vermelho está muito relacionada a seu Zé Pilintra, que foi, na verdade, ali, vamos assim dizer, a entidade que deu uma popularidade para a linha de trabalho. Então, normalmente, tá, como é uma cor relacionada a esta entidade, seu Zé Pilintra, muitas pessoas também oferecem a cor vermelha e branca para todos os malandros. Mas as cores tradicionais é o preto, vermelho e branco, as 3 cores juntas, isso podendo intercalar entre elas ou utilizando apenas uma cor em específico. No caso, isso vai depender muito de qual malandro estamos falando, ou seja, de qual entidade. Mas aqui é de forma tradicional, tá ok? Mas aí é que tá. Por que as entidades utilizam essas guias, esses colares cruzados em seu pescoço, tá? Primeiramente aqui que a gente entra numa questão cultural e vai ter vários simbolismos, ou seja, vários significados. Por que as entidades, no caso, por que os malandros utilizam a famosa guia cruzada, tá? Vamos lá. Primeira coisa, ou seja, como eu falei para vocês, vai conter vários significados, vai ter vários propósitos, isso vai depender da cultura. Eu vou citar aqui alguns significados por que os malandros utilizam a guia cruzada ali no peito, desta forma que está aqui. Primeiramente, isso facilita a dança, tá? A primeira coisa seria essa. Utilizar a guia cruzada, que no caso estaria simbolizando ou facilitando a dança. No caso, para aquela época, né? A capoeira, o samba de roda. Então, primeira coisa é essa facilidade. A outra questão é que muitos malandros, no período ali, há um tempo atrás, principalmente a manifestação dos mestres dentro do catimbó, dentro da Jurema,
muitas dessas entidades, né, utilizam algum tipo de apetrecho na ponta da guia, tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês seria essa guia aqui, ó. Com certo apetrecho, aqui a gente tem uma cabaça, tá? E é muito mais confortável e aceitável colocar esse apetrecho do lado, sem contar que ele pode colocar esse apetrecho atrás, escondendo ali o seu poder, a sua mironga, e por aí vai indo, tá ok? A outra questão também é a própria elegância e a forma representativa. Sim, a guia cruzada mostrava uma certa elegância para aquele determinado malandro, aquela determinada entidade. Era muito comum os malandros daquela época utilizarem colares também cruzados, mostrando um pouco da sua elegância e também como uma forma de identificação. Vamos lá, quando a gente fala formas de identificação, em um período pós-escravatura, muitos negros capoeiristas utilizavam guias trançadas ou traçadas no pescoço, mostrando assim para os demais que aquele homem, aquele ex-escravo, era um capoeirista. Então isso também vem de uma cultura que foi passada de tempos em tempos. Então, querendo ou não, é uma forma representativa, ok? Então até aqui tudo certo. Vamos falar agora sobre bebidas. Bebida de malandro normalmente é a cerveja, tá? Uma bebida tradicional da boemia que até então era muito comum. Essas entidades, quando vivas, né, faziam consumo. Então a cerveja é a bebida tradicional. Quais são os alimentos e as oferendas dadas, né, a essas entidades? Normalmente, é claro, são comidas de boteco, como calabresa, cebola e por aí vai indo, né? O torresmo, tá bom? Normalmente são essas. Mas agora eu quero entrar num detalhe que eu acho que é o detalhe mais principal desse vídeo. Por que alguns malandros manifestam sem camisa? Tá. Pessoal, agora a gente vai entrar num detalhe sério, grave, onde você vai ter que abrir sua mente e compreender mais sobre a manifestação de entidades dentro da Umbanda, tá? Você vai ter que compreender mais sobre isso. Mesmo que uma entidade em vida, ela andasse sem camisas, a manifestação dela dentro de um terreiro não tem um sentido, um propósito ou um fundamento ficar sem a camisa. É claro que a gente tem que compreender, cada entidade vai trabalhar de uma forma, de um jeito. Então, se uma entidade ela incorporar e optar por trabalhar sem a camisa, não tem problema nenhum. Seria a entidade que está optando. Porém, não existe necessariamente um fundamento para isso. Ou seja, na verdade, isso faz parte de cada médio, de cada entidade. Tá? Não há uma necessidade de tirar a camisa. O que eu quero dizer é que vou incorporar ali o seu Zé Pilintra, seu Camisa Preta, qualquer entidade. Ela vai tirar a camisa? Não. Porque até então, se a gente for pensar por lógica, tá? Quando as mulheres incorporarem uma entidade, um malandro, no caso um malandro masculino, uma entidade dessa linha masculina, elas também tirariam a camisa? É claro, você deve estar dizendo, não, Patrick, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Nós estamos falando ali de médios do sexo masculino, tá? Porém, a gente pode entrar em uma outra questão. Quando os caboclos se manifestam dentro dos terreiros, eles ficam nus ou eles tiram a camisa? Deixando bem claro que muitos caboclos eram indígenas em vida e muitos desses caboclos viviam nus. Então, esses caboclos, quando eles se manifestam hoje em dia, eles tiram a roupa ou tiram a camisa? A resposta é não. Então, por que o malandro ele tira a camisa? Isso está muito mais ligado numa questão de doutrina e cultura de cada casa, porque não existe necessariamente um fundamento próprio para isso, tá bom? Então, deixando bem claro, malandro, qualquer tipo de malandro, ele não precisa retirar a camisa ao se manifestar. Tá ok, gente? Isso não tem sentido. É claro que você pode se perguntar, mas Patrick, quando o malandro era vivo, quando ele pisava em terra, quando ele dançava capoeira, ele ficava sem camisa. Tá, concordo, mas isso era quando ele estava vivo, tá? E deixando bem claro que ele não andava 24 horas por dia sem a camisa. Ele tirava a camisa em determinados momentos, tá? Então é a primeira coisa que a gente tem que analisar. Mas enfim, pessoal, a gente vai encerrar esse vídeo porque senão vai ficar longo. Gostou? Se gostou, deixa a sua curtida. Agora, se você quiser que a gente traga uma segunda parte dando mais detalhes sobre essa linha de trabalho, deixa aqui nos comentários. E mais uma vez, não esqueça de ajudar a compartilhar, que isso é muito importante.
Lembrando, amanhã temos vídeos, tá bom? Mas enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.